Oi gente, meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita diferente, super deliciosa de lasanha com massa de aipim e recheada com uma carne de panela simplesmente incrível. Os ingredientes dessa receita eu estou deixando na descrição do vídeo para vocês. Vamos começar a nossa receita temperando a nossa carne. Para isso eu utilizei 1 colher de café de páprica picante, 1 colher de café de colorau, meia colher de café de pimenta do reino, 1 colher de café de sal e 1 colher de café de alho picado. Após adicionar estes ingredientes, misture-os bem para que o tempero se distribua de forma uniforme pela carne. Em seguida, leve a sua carne para descansar na geladeira por 30 minutos. Após esse tempo, leve uma panela de pressão ao fogo e adicione azeite ou óleo a gosto. Deixe o óleo aquecer e quando o óleo estiver bem quente, adicione a sua carne. Agora vamos fritá-la até ela adquirir um tom dourado. E não esqueça, se você que está nos assistindo agora ainda não for um inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma receita nova por aqui. Dessa forma, além de colaborar com o nosso crescimento, você ainda aprende deliciosas receitas. Quando a sua carne ficar com essa tonalidade que vocês estão vendo no vídeo, adicione a ela 1 cebola média picada. Agora você irá refogar essa cebola até ela começar a murchar. Quando a sua cebola começar a murchar, adicione à sua carne 1 litro de água fervendo. Tampe a panela e deixe pegar pressão. Quando a sua panela pegar pressão, você deixará a sua carne cozinhar por aproximadamente 35 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Quando a pressão da panela tiver saído completamente, abra ela e veja se a sua carne está bem molinha. A minha, conforme vocês podem observar no vídeo, desmancha apenas de eu espremê-la com a colher de pau. Se a sua carne também estiver assim, retire-a da panela de pressão e com o auxílio de 2 garfos comece a desfiá-la, dessa forma aqui. E gente, aqui eu tenho uma dica bem legal para vocês. A carne que eu estou utilizando nessa receita é o acém, mas você pode utilizar a carne para cozimento da sua preferência. Eu gosto do acém pois ele fica mais suculento e é mais fácil na hora de desfiar, mas fica ao critério de vocês a carne que vocês irão utilizar. E aí galera, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários. Aproveita para já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos que você conhece. Dessa forma vocês contribuem para o nosso crescimento, demonstrando para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele passa a nos indicar para mais pessoas. Quando você terminar de desfiar a sua carne, será a hora de prepará-la. E como vocês viram aqui, temos bastante ingredientes para deixá-la ainda mais saborosa. Na panela da sua preferência, você irá adicionar azeite a gosto e, em seguida, 1 colher de sobremesa de alho picado. Agora você irá dourar esse alho e, quando ele estiver bem dourado, adicione a sua carne desfiada. Misture bem para distribuir o alho de forma uniforme pela sua carne. Em seguida, iremos adicionar os temperos que vocês viram agora há pouco no nosso vídeo. Nos siga também lá no Instagram, tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas e as nossas receitas também. Agora que já refogamos a nossa carne desfiada com alho, será a hora de acrescentar os demais ingredientes. Comece adicionando 1 cebola média, seguida por 1 pimentão vermelho pequeno, 1 pimentão amarelo médio, 1 pimentão verde pequeno. Todos esses ingredientes devem estar picados em cubinhos, de preferência do mesmo tamanho, para que eles tenham o mesmo tempo de cozimento. Após adicionar todos esses ingredientes na panela, mexa-os bem para distribuí-los de forma uniforme pela carne. Agora você irá baixar o fogo e deixar esses ingredientes refogarem em fogo baixo. Enquanto isso, vamos amassar 600 gramas de aipim. Esse aipim aqui eu cozinhei por 5 minutos na panela de pressão, em pedaços médios, ok? Voltando ao preparo da nossa carne, 10 minutos depois de termos adicionado aqueles ingredientes lá atrás à nossa carne, iremos adicionar um tomate grande bem maduro picado.
mas retire as sementes do tomate, hein? Depois de adicionar o tomate, mexa bem para distribuí-lo de forma uniforme pela nossa carne. Agora deixe a sua carne refogar por mais 10 minutos. Aqui é possível vocês observarem que os temperos frescos que adicionamos ao serem refogados começaram a soltar um caldinho. Isso aqui faz toda a diferença na nossa receita e posso garantir a vocês que o sabor fica maravilhoso. Após esses 10 minutos, você deverá adicionar à sua carne os temperos secos. Aqui eu estou utilizando 1 colher de café de páprica picante e 1 colher de sobremesa de colorau. Volte a misturar bem e acrescente 2 conchas do caldo do cozimento da nossa carne. Agora você deixará essa carne refogando novamente com esse caldo em fogo baixo por mais 10 minutos. E não deixem de assistir os nossos vídeos até o final, pois temos muitas dicas e se vocês passarem o vídeo acabarão perdendo informações importantes para o preparo da receita. E enquanto a nossa carne está lá refogando, vamos preparar a massa da nossa lasanha. Para isso, adicione ao aipim que você amassou 1 colher de sopa de salsa picada, 1 colher de sopa de cebolinha picada e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora você irá mexer bem estes ingredientes até incorporá-los de forma uniforme. Não deixe de me contar o que vocês estão achando dessa receita. Me contem também quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Será um prazer atender ao pedido de vocês e responder a todos também. Gente, aqui eu tenho uma dica bem legal. Como vocês puderam observar, eu não adicionei sal ao meu purê de aipim. Isso porque eu coloquei o sal na hora do cozimento e coloquei também na água do cozimento um dentinho de alho. Quando todos os ingredientes forem totalmente misturados, a massa da sua lasanha de aipim estará pronta. Para moldar a sua massa, você precisará adicionar 1/3 dela em um saco. Em seguida, com a ponta dos dedos, vá espalhando a massa até ela ficar com o tamanho e espessura adequados. Já já vou mostrar para vocês como a massa de vocês deve ficar. A espessura, gente, é basicamente a mesma de uma massa de lasanha. Tendo isso em mente, lembrem-se, ela não pode ficar muito fina nem muito grossa. E aqui vocês podem observar que a minha massa está quase na espessura que ela precisa estar. E uma dica para facilitar esse processo para vocês é: vá espalhando a massa com auxílio de um rolo de macarrão, de uma garrafa redonda ou com o fundo de um copo. Para a outra ponta da sua massa ficar retinha, assim como a minha ficou, utilize uma tábua de madeira para pressionar. Dessa forma, sua massa ficará retinha assim como a minha. Quando a sua massa estiver assim, leve-a ao freezer ou ao congelador para descansar por 20 minutos. E enquanto a nossa massa descansa, vamos finalizar o preparo da nossa carne. Ajuste o sal caso necessário. Em seguida, adicione 3 colheres de sopa de salsa picada e 3 colheres de sopa de cebolinha picada. Em seguida, misture bem e quando ambos os ingredientes forem totalmente incorporados à nossa carne, desligue o fogo e reserve. A montagem da nossa lasanha é bem fácil. Como eu estou utilizando um refratário de vidro, fica mais fácil demonstrar para vocês. Coloque o refratário que você irá utilizar sobre a massa, corte-a do tamanho do refratário. Mas para você cortar ela, tem uma dica aqui. Você irá primeiro marcar a sua massa, porque se você passar a faca de uma única vez, pode acontecer dela ficar torta e aí ela não irá se acomodar perfeitamente ao refratário ou ao tabuleiro que vocês estiverem utilizando. Outra dica é que vocês podem fazer medidas de 3 dedos e cortá-la em várias tiras de 3 dedos. Eu sempre prefiro colocar a parte inteira, mas vou mostrar para vocês mais para frente como ficaria se eu cortasse ela em tiras de 3 dedos cada uma. Depois que você cortar a sua massa, levante o plástico com cuidado para desgrudá-lo da sua massa. Em seguida, corte-o dessa forma aqui, assim ficará muito mais fácil acomodá-la no refratário.
Com a nossa massa pronta, vamos à montagem da nossa lasanha. No fundo do refratário, adicione uma concha do caldo do cozimento da carne. Em seguida, sobre esse caldo, coloque a primeira camada de massa. Gente, esse caldo que estamos colocando no fundo do refratário servirá para não deixar a nossa massa queimar nem grudar na hora de assar. Lembrando apenas que esse caldo deverá ser proporcional ao tamanho do refratário ou da forma que vocês estiverem utilizando. E aqui é possível vocês observarem como ficou fácil adicionar a massa sobre o molho com um plástico em um dos lados. Isso porque se vocês retirarem totalmente o plástico antes de fazer o que estamos fazendo aqui, correrá o risco da massa grudar aonde você acomodá-la. Depois de acomodar a massa sobre o molho, faça sobre ela uma camada de recheio com a carne desfiada que preparamos. Em seguida, sobre a carne você fará uma camada de queijo mussarela. Agora eu preciso passar para vocês alguns pontos bem importantes. O primeiro deles é que a massa de aipim é muito mais leve do que uma massa de lasanha normal. Por isso, vocês precisam considerar que se vocês adicionarem muito recheio, a massa de aipim passará despercebida por vocês. E não é essa a nossa intenção, não é mesmo? O segundo ponto é que vocês precisam ter em mente a quantidade de camadas que vocês desejam para a lasanha de vocês. Isso porque o recheio deve ser suficiente para cada uma dessas camadas. O próximo ponto é com relação ao queijo. Aqui eu estou utilizando a mussarela ralada, pois ela estava na promoção no mercado. A peça ou o pedaço estavam saindo bem mais baratos do que a mussarela fatiada, mas vocês podem utilizar sem problema nenhum a mussarela fatiada, ok? Voltando agora à nossa receita, você fará a primeira camada de molho, em seguida virá a massa, sobre a massa uma camada do recheio da carne desfiada que preparamos e sobre a carne desfiada uma camada generosa de queijo mussarela. Quando você terminar a camada de queijo mussarela, você repetirá todo o processo, deixando de fora apenas a parte na qual você iria acrescentar mais caldo. O caldo vai apenas na primeira camada, tá, gente? Que é para não grudar a nossa massa no fundo do refratário. Aqui eu decidi fazer a última camada da minha lasanha com a massa cortada em tiras, da mesma largura que uma massa de lasanha normal, conforme eu já havia falado no início da montagem da minha lasanha. Vendo como fica, vocês podem decidir o que vocês acham melhor. Você que está nos assistindo agora ainda não deixou o seu like, não perca mais tempo e contribua com o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando esse vídeo com todos que você conhece. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Aproveite e nos siga também lá no Instagram. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Depois de colocarem a última camada de massa, coloque sobre ela bastante queijo mussarela até cobri-la totalmente. Em seguida, distribua sobre o queijo cebolinha cortada, adicione azeite a gosto e leve a sua lasanha para assar em forno pré-aquecido a 220 graus para gratinar. Pois levando em consideração que todos os ingredientes da nossa receita já estão cozidos, o que precisamos mesmo é derreter o queijo e gratinar, para que ela fique um espetáculo ainda maior. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que precisamos muito da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Dessa forma, vocês ficam por dentro de todas as delícias que postamos aqui e ainda colaboram ativamente com o nosso crescimento, pois somente dessa forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e começa a nos indicar para mais pessoas. Nos siga também lá no Instagram. Essas ações, conforme eu já falei outras vezes, não vão custar nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!